Nós temos que enfrentar a crise de frente. Vamos ter que subir a bandeira vai subir, vamos pedir aos governadores para não subirem automaticamente, né, porque eles têm um percentual, então você bota a bandeira, eles acabam faturando em cima da crise. Nós temos que enfrentar, não adianta ficar sentado chorando. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu recebi uma matéria aqui do nosso irmão Vieira Nascimento, desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha, e ela se encontra na TV Globo. Ela diz o seguinte: Guedes recomenda fazer fogueira dentro de casa para economizar na luz e no gás. Uma matéria de 31/8/2021. Então você vai dizer, nossa Davi, o cara falou isso? Não, ele não falou isso aqui. Esse é mais um exemplo de fake news, mais uma tentativa de nos fazer tropeçar. Se você prestar atenção, ela não está no local de notícias, está em humor. E o próprio nome já é uma sátira, sensacionalista. Esse seria o nome do jornalista. Não existe ninguém com esse nome. Isso aqui eles fazem, você viu que o R7 fez a mesma coisa também, colocando um exagero lá. E a ideia é confundir de fatos dispersos. Logo no comecinho você vê isso aqui. Tem dizendo o seguinte, ó: o Chicago Boy mais famoso do Brasil tem usado sua expertise para ensinar os brasileiros a viver melhor na crise. Chicago Boy, quem fala somos nós despertos, porque sabemos que Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Paulo Jegues e etc., vários outros que passaram pelo poder, eles vão lá para fora estudar, isso é denunciado no mundo todo. Porém, só quem está interessado nesse tipo de assunto são os chamados conspiracionistas. Porque a conspiração que eles falam diz o seguinte: pessoas como Paulo Jegues, eles vão lá para fora estudar, não para se tornarem pessoas capazes de fazer a sua nação atingir, chegar ao primeiro mundo. Não, eles não vão para isso. Eles vão aprender maneiras de tornar possível a chamada globalização, de ir para suas nações e tirar todo o patrimônio da mão do povo e passar para a iniciativa privada para que esse povo dependa unicamente e exclusivamente deles. Não seja de forma nenhuma autossuficiente, não importa o quão rica seja a sua nação, como é o caso do Brasil, um país muito rico. Eu costumo dizer, meu irmão, que se você trabalha, e eu tenho o maior respeito pro brasileiro porque também sou tenho um pouco de conhecimento e sei muito bem que cada produto que você compra, cada conta que você paga, ali não só tem o preço do valor do objeto ou do serviço, mas eles dizem que você deve, e esse dinheiro vai todo para fora. Esse governo, que quem é o verdadeiro governo é Paulo Jegues. Ele entrou unicamente para conseguir maneiras de que o Brasil continue honrando essa dívida que é estratosférica, é impagável. O brasileiro não consegue fazer nada, ele tem um liberal lá. Tem que vender essa porra logo. Então, justamente os mais pobres estão comprando, estão indo ao supermercado, estão comprando material de construção. Então, isso, na verdade, é um sinal de que eles estão melhorando a condição de vida. O preço do arroz está subindo justamente porque eles estão comprando mais, está todo mundo comprando um pouco mais. O exercício, inclusive, da dívida é impagável, porque eles criam dinheiro a partir do nada. É como se o mundo todo, com trabalho real, com riqueza real, gerasse $1.000, e os caras podem criar riqueza irreal nos seus computadores de 1 bilhão. Então como é que você tem R$1.000 e cria 1 bilhão? Como é que quem paga? Que é o povo. As nações são o povo. Cada nação deve mais do que a outra. Como é que essas nações que são o povo vão conseguir pagar com dinheiro real, riqueza real, dívidas que foram criadas com valores irreais, com juros impagáveis? Entende, meu irmão? O povo precisa entender isso. Então, a matéria é uma sátira, é uma tentativa de fazer com que os despertos tropecem, e vocês verão muitas matérias dessas daqui pra frente, meus irmãos. Como está escrito, se possível enganariam até os eleitos. Muita gente mau caráter vai passar isso aqui, ou até desinformado, mal treinado, vai passar isso aqui pra frente. Aí eles fizeram a fake news, é a Globo que tá fazendo isso aqui, o Globo. Eles que fizeram a fake news, assim como o R7, agora há pouco. Mas quando você, inocentemente, às vezes por estar cansado, às vezes por não estar treinado, né? Você passa isso aqui pra frente com a maior boa intenção e vão te acusar de ser um criador de fake news. E vão dizer, olha aí, ó, é por esse tipo de coisa que precisamos regular. Principalmente se o PT voltar ao poder. E quando eu alerto você sobre o PT, não é pra você dizer, então, o melhor é Bolsonaro. Não, meu irmão, nós precisamos sair dessa. Essas marionetes que estão enriquecendo do sistema não podem continuar aí. Você viu que eu coloquei o Paulo Guedes falando no começo, esse Paulo Jegues. Aí tá claro o que ele pensa. Ele não tá nem aí pro pobre. Esse nome Chicago Boy é justamente porque pessoas como ele, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e outros que já passaram por aí, eles vão lá pra fora, estudam, aprendem as doutrinas,
chamam de teoria da conspiração, mas pelo menos 2 presidentes da maior nação do mundo fizeram parte de uma sociedade secreta chamada Skull e Bones. Já fiz vídeo sobre isso. Tem fotos dos caras. Os 2 candidatos, na época, concorrendo, faziam parte oficialmente dessa organização. Infelizmente, hoje não se pode falar, é fake news, é teoria da conspiração. Aí você tem os caras aqui, rede podre, fazendo exatamente isso, tentando nos tornar ridículos, tentando nos fazer tropeçar. Veja bem o que eles vão falar nessa matéria. Eles vão usar verdades na tentativa desesperada de te pegar, por um simples descuido, de te fazer tropeçar. Depois de dizer que pobres poderiam se alimentar de sobras dos pratos da classe média e questionar qual o problema que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. Ele disse isso. Eu fiz esse vídeo aqui e eu tenho ele falando. Não é teoria conspiratória. Assiste esse vídeo que você está vendo aí, que ele diz exatamente isso. Eu não vou colocar aqui porque já está nesse vídeo. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser... O ministro apareceu com uma ideia que ao mesmo tempo soluciona o preço alto da luz ou do gás. Basta fazer uma fogueira em casa, dá para iluminar a cozinha e afirma, isso aqui é fake news, ele não falou isso, eu não vi ele falando isso. Se alguém também pode incendiar a própria casa, para isso, Guedes pensa em reajustar em 3,2% o salário dos bombeiros. Eles ridicularizam mesmo, meus irmãos. O ministro botou assessores para pensar em alternativas, uma delas preparar um manual, aprenda a fazer uma termoelétrica em casa, com móveis velhos. Outra, mais inclinada a soluções de decoração, organiza um tratador sobre o charme de voltar às lamparinas. Aí colocam, né? Quem tem Paulo Jegues como ministro da Economia não precisa de inimigos. Matéria totalmente fake news. Eu gostaria de ver as grandes plataformas indo para cima. Eu queria ver os ministros do STF mandar prender o jornalista que fez essa matéria aqui, que querendo ou não, por mais que eles digam que é humor e colocam numa linha bem pequenininha ali, que você tem que prestar atenção, induz muita gente ao erro. É fato ou não é? Qualquer um de nós, em um momento de distração, pode sim cair numa fake news dessa. Graças a Deus não foi dessa vez. E, inclusive, meus irmãos, a gente tem uma lista aqui, né, das pessoas mais influentes que acessam o nosso canal. E eu já vi, estranhamente, e eu sei que eles estão nos assistindo, diversas pessoas ligadas à Record, a Bandeirantes, a Globo. E eu penso, se eu só falo bobagem aqui, tudo que a gente fala é classificado como teoria da conspiração, por que essa turma está interessada nas bobagens que eu falo? Será que não são bobagens, meus queridos irmãos? Será que às vezes a gente não tem vídeo censurado aqui porque os caras ficam denunciando em massa? Será, meu irmão? Será que esse pessoal está interessado, assim como você, que vem aqui de boa vontade, para despertar, para se informar de verdade? Será que essa é a mesma intenção que está no coração deles? Com certeza não, meus irmãos. Eles colocam esse tipo de coisa aqui para tentar nos fazer tropeçar. É como se fosse uma pedra no meio do seu caminho. Agora, tudo que foi dito aqui, principalmente esse começo, o Chicago Boy, eles sabem que é verdade. Eles sabem que nós estamos certos. Agora, temas como esse, ao contrário de outros temas que vocês sabem muito bem qual é, eu não vou dizer aqui porque já virou uma crença religiosa e aí eu não vou ofender ninguém. Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando e levaram para debate, levaram para Fantástico, levaram para canal por assinatura, porque era uma coisa fácil de desmascarar. É uma coisa que não se sustenta. Agora, você já viu alguém ser levado lá para falar das 13 famílias? Você já viu alguém ser levado para lá para falar dessa sociedade secreta da qual eu acabei de citar aqui, Skull e Bones, que 2 grandes da principal nação mais rica do mundo fizeram parte? Será que eles estão interessados em debater sobre isso? Não estão. Muito pelo contrário. Quando nós questionávamos aquela empresa que manda o povo para a Lua, para Marte, entende? Quando nós questionávamos e dizíamos, queremos as imagens reais desses voos. Cadê? Não, nós perdemos. E a gente dizia, perderam nada. A questão é que, se der o filme sem cortes, aí vai ficar provado. Então, esses assuntos, esse debate, eles não estão afim de fazer. Querem fazer outros, onde dá para ridicularizar. Onde dá para dizer, olha, tá vendo? Esse pessoal sensacionalista, desperto, que na verdade são todos malucos, eles precisam ser limitados. O Lula já disse isso, precisamos, né, rever essa questão do marco civil da internet, precisamos criar aí novas leis, ou seja, censura.
O Bolsonaro está literalmente entregando a nossa nação através do Paulo Jegues. Mas eu digo que o PT ainda é pior, porque esses anos que o PT passou fora do poder, eles viram onde foi o erro. Eles viram o que eles precisam fazer para sentar ali e tornar isso aqui de vez um comunismo total. E as pessoas, por culpa do próprio Bolsonaro, estão pensando em trazer de volta esse monstro chamado PT. Meus irmãos, o que esse pessoal tem planejado para o futuro do Brasil é literalmente sombrio. E nós, despertos, precisamos agir. Nós precisamos ficar atentos, não podemos tropeçar. Eles estão querendo nos fazer tropeçar para nos censurar de vez. Só que eles esquecem que aquele que nos guia é muito maior, meus irmãos. Eles já estão fardados ao fracasso desde o começo, porque assim está fardado ao fracasso o mestre deles. Essa turma, esses Washington Boys, esses Chicago Boys que vão para esses países de primeiro mundo aprender a doar a sua nação, como o Paulo Jegues, eles são instruídos até espiritualmente. Sociedades como Skull e Bones, eles inclusive têm o crânio ali do criador dessa sociedade secreta, e diversas coisas, rituais e tal, são realizados ali para entrar literalmente no corpo e alma dessas pessoas. Elas estão entregues às suas causas de corpo e alma. Só que o mestre deles engana eles, se apresenta com outros nomes, que é mentiroso e só veio para enganar e destruir. O grande enganador, ele tem pouco tempo, ele já está fardado ao fracasso, quer levar tantos quanto puder com ele. O que nós podemos fazer, meus irmãos? Como cristãos, nós sabemos que tudo isso tem que acontecer. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque se baixarmos a cabeça, se cruzarmos os braços, essas coisas que poderiam demorar 14, 20, 30, 50 anos, elas vão acontecer amanhã, porque essa turma nos tem ainda como resistência. Tá aí, essa matéria da Rede Podre, a matéria do R7, tudo isso foi pedra de tropeço para nos tentar fazer tropeçar. E se eles estão tão preocupados assim, se eles assistem esse canal, que eles fiquem sabendo que não é tão fácil assim. Porque nós temos um Deus que nos guia. Eu tô morto de cansado aqui, meu irmão. Eu tô quase bodeando falando. Mas mesmo assim, não sei de onde Deus me dá energia para continuar passando a informação verdadeira para você. E eu peço, meu irmão, que você entre nessa luta também, compartilhando a informação, mostrando para mais pessoas. Quanto mais despertos, mais difícil será para essa turma adiantar as coisas que a gente sabe que tem que acontecer. Então, meus irmãos, vamos pra frente. Amanhã estarei aqui, se assim o Criador permitir, com mais uma notícia para você. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos, e tamo junto.